Nesse segundo tópico eu coloco o título A Oportunidade para se Arrepender. Diferente da revista, como já citei, você que já está acostumado conosco, por entender que alguns tópicos da lição não estão apropriados para a lição. Mas aqui nós vemos então a oportunidade para se arrepender da sua arrogância. Para quem? Nabucodonosor. E nós vamos trazer alguns exemplos práticos também para a nossa vida. Como citado no tópico anterior, Daniel fica atônito por um período sem revelar ao sonho a Nabucodonosor. Mas, inquirido por Nabucodonosor, então ele traz a revelação do sonho. E o sonho, a revelação não era boa para Nabucodonosor. Porque aquela grande árvore, e Daniel diz, ó rei, essa grande árvore que subiu até os céus, as extremidades da terra, formosa, frutos abundantes, que as árvores, os pássaros aproveitaram da sua sombra, do seu fruto, é o Senhor. O Senhor é essa árvore, rei. O Senhor tem sido muito poderoso. Deus entregou na sua mão muito poder. A região que o Senhor controla é muito grande. As pessoas que o Senhor domina são muitas. Quem o Senhor quer que vive, vive, morre, morre, porque o Senhor tem um grande poder. O Senhor é essa grande árvore. Mas olha, o rei, essa árvore, como o Senhor viu no sonho, será cortada. Cortada com uma ação divina, ação de Deus. E será deixado o tronco por 7 tempos. Que a maioria entende por 7 anos, alguns dizem 3 anos e meio, 7 tempos, porque o tempo, a palavra no original, tempos, pode significar também estação. Na Babilônia tinha 2 estações. O que é mais aceitável são 7 anos, tempos simbolizando anos. Então, por 7 tempos será cortado o tronco dessa árvore, até que seja restabelecida novamente. Mas, ó rei, que o Senhor se arrependa do que tem feito, que o Senhor corrija, ajudando os necessitados, pobres, carentes, olhe pela justiça, olhe por aquele que necessita, muda de comportamento, quem sabe a revelação desse sonho não venha sobre o Senhor. O rei sabia que o sonho, a interpretação era realmente dada por Deus. O texto não fala que ele recusa, ou que ele nega, mas diz que ele apenas ouve o que Daniel fala, mas o que ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele continua no seu mesmo comportamento, porque a sua arrogância, a sua soberba não permite. É como uma pessoa que muitas vezes reconhece a sua situação, sabe que precisa mudar de vida, mudar de comportamento, reconhece, mas ela não tem força. Porque o sentimento que move essa pessoa, que está lá dentro, acaba sendo mais forte do que sua própria vontade, e ela não consegue mudar. Não consegue mudar de vida nem de comportamento, como aqui Nabucodonosor. Tem a oportunidade de mudar, recebe a orientação, o conselho, mas não muda. Ele continua na mesma forma, com a mesma atitude, com a mesma arrogância, com a mesma soberba, ainda que reconheça que é Deus quem está falando, que a revelação é de Deus. O texto diz que, passado 12 meses, estava Nabucodonosor andando no seu palácio, aquele palácio que era esplendoroso. As paredes tinham quase 6 metros de largura. Uma cidade de 94 quilômetros quadrados, 26 cada lado. Os muros quase 60 metros de altura por quase 12 de profundidade, quase 12 de largura. Passavam várias carruagens ali, ao lado da outra, se fosse necessário. Aquela cidade tinha 25 avenidas na horizontal, 25 na vertical. Era cortada pelo rio Eufrates, tinha 250 torres ao longo das muralhas daquela cidade, uma cidade aparentemente indestrutível, uma cidade em que ninguém poderia penetrar, ele se sentia seguro. Ali onde ele havia construído o jardim suspenso da Babilônia, tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, algo surpreendente, onde ele teve um sistema de irrigação para o jardim que ali estava, que era algo inovador para a época.
Ele olha para tudo aquilo e diz: ó Babilônia, que eu construí com o meu braço de poder, com a minha força. Mais uma vez, ele confiando na sua arrogância, confiando no seu poder. Mas diz o texto bíblico que ele ainda estava falando quando a voz do céu disse: passado foi o teu reino. E nos diz que aquele homem forte, temido, ele passa a agir como animal. Ele passa a ter o mesmo comportamento dos animais, a viver com os animais, a comer com os animais. Pelos cresceram no seu corpo, as unhas cresceram como as aves do céu. E aquele homem que era temido e poderoso passou a ser irreconhecível. Os seus grandes o procuravam, mas eles não podiam receber orientação nenhuma, porque ele estava ali como um animal, humilhado, nada podia fazer. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. A doença conhecida como zoantropia, zoo de animal, antropós, ser humano agindo e vivendo como um animal. Assim viveu Nabucodonosor, na sua vida, na sua situação. Existem vários questionamentos em relação à sua doença, a questão até de achados, como já coloquei no primeiro vídeo, lá nas cavernas em Qumran, onde encontraram vários fragmentos de Daniel. Nós vemos também algumas afirmações, algumas declarações de Nabonito, que nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre isso, que afirma ter uma doença durante 7 anos, que são equiparados com Nabucodonosor. Certo é que, seja Nabonito, seja Nabucodonosor, ele foi humilhado. Humilhado por quê? Humilhado por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, não reconhecendo as pessoas como igual, não reconhecendo que as pessoas são seres humanos como ele mesmo. Como nós vemos pessoas hoje que também têm o mesmo comportamento, são arrogantes. Pessoas, mesmo na igreja, pessoas com poder, com posição, com cargo, que trata na sua insegurança com arrogância, que quer vencer as pessoas, dominar as pessoas pelo medo. São pessoas que têm um comportamento parecido com Nabucodonosor. São pessoas que vão procurar punir as pessoas, perseguir as pessoas para ter o domínio sobre elas, para demonstrar poder. São pessoas que, como Nabucodonosor, muitas vezes Deus permite que sejam humilhadas, que muitas vezes dentro do seu ambiente ele passa vergonha, muitas vezes ele acaba sendo humilhado porque não aceita a orientação divina. Muitas vezes Deus tem falado, mas a soberba, a sede pelo poder é tão grande que ele não se humilha e continua no seu mesmo comportamento, na sua mesma atitude. Nabucodonosor teve 12 meses para mudar de comportamento, mudar de vida, mas ele não mudou. Não sei quanto tempo Deus tem falado contigo, através de sua palavra, através dos profetas, ou através dos acontecimentos do dia a dia que acontece ao seu lado. Deus dizendo a você: mude de vida, mude de comportamento, para que não venha nenhum mal sobre você, como consequência dos seus erros. E muitas vezes as pessoas não mudam. Se você está nessa situação, pare e pense. É o momento de você mudar, de se arrepender, para que aquilo que está por vir na sua vida não venha, mas que venha coisa boa, bênção de Deus na sua vida. Se humilhe diante de Deus. Como eu disse, não sei quanto tempo Deus tem falado contigo, mas é o momento de você mudar, é o momento de você tomar atitude, é o momento de você mudar de vida. Faça como Nabucodonosor, quando ele demonstra no início do capítulo 4, reconheça a soberania de Deus, reconheça os feitos de Deus e que Deus não pode ser questionado porque Deus é soberano, e acima de tudo se submeta à vontade e à direção de Deus para que você seja abençoado. Nessa lição, através do exemplo de Nabucodonosor, nós vimos que o ser humano ele tem uma tendência para a soberba, para a arrogância. O ser humano ele tem uma tendência à busca, sede pelo poder. Todos nós temos vontade de possuirmos mais, de termos poder, de termos um domínio sobre situações. A diferença é que algumas pessoas querem mais, outros menos.
A diferença é que algumas pessoas não medem as consequências para chegar e conseguir, outras pessoas medem. Aí o grande diferencial. Você tem tendência também para buscar a arrogância, o poder, a soberba, mas contorne isso. Deus sempre está nos orientando, foi o que nós aprendemos também nessa lição, pela palavra. Por esse vídeo que você está ouvindo, Deus está falando contigo. Então Deus sempre nos dá uma chance, uma oportunidade para nos mudarmos, para nos arrependermos e mudarmos de vida, mudarmos de atitude, para sermos abençoados. Devemos aproveitar essas oportunidades e mudar, muitas vezes, o destino que nos está traçado como consequência dos nossos atos e sermos abençoados por Deus. Não precisamos ser humilhados ou esperarmos para sermos humilhados, para nos humilharmos diante de Deus, para nos submetermos a Deus. Mas vamos fazer o contrário do que Nabucodonosor fez. Vamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer a soberania de Deus, vamos buscar a sua vontade, a sua orientação, principalmente pela sua palavra, para que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ser honrados por Deus, sem necessariamente precisar ser humilhado por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba. Que essa lição venha contribuir para a sua vida espiritual, que essa lição venha ajudar você na sua vida, na sua caminhada cristã, para que você possa se aproximar cada vez mais de Deus. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Mais uma vez, compartilhe, divulgue esse programa com a sua rede social. Muito obrigado.